Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Na videoaula de hoje nós vamos aprender novos tópicos de limites. Bom, desde já peço perdão se houver algum errinho de digitação nos slides, e se houver, eu vou corrigir aqui durante a videoaula. Num breve resumo da nossa videoaula de hoje, nós vamos enunciar algumas propriedades operatórias de limites que nós já estudamos. Vamos estudar limites laterais e limites infinitos. Então vamos enunciar agora as propriedades operatórias dos limites. Para isso, eu vou enunciar duas funções, f e g, de maneira que o limite da função f seja um número real L e o limite da função g seja um número real M. Bom, vamos à primeira propriedade. O limite de uma função quando existe é único. Nós já estudamos isso lá no início dos limites. Lembre-se que lá nós tínhamos uma função no plano cartesiano e um ponto P no domínio da função, e a gente aproximava de um lado e do outro do ponto P alguns valores e calculávamos as imagens dessas aproximações lá no eixo Y. E a gente observava que, se lá no eixo Y aquelas imagens ao mesmo tempo se aproximavam de um número, esse número era o limite da função. Agora, se a aproximação para um lado ia para um número, a aproximação para o outro ia para um outro número diferente, então o limite da função não existia. Então para confirmar, corroborar a definição de limite, quando ele existe, ele é único. Tudo bem? Segunda propriedade. O limite da soma de duas funções é a soma do limite dessas funções. E o mesmo vale para a subtração. Vamos ver como vai ficar isso. Para a soma, limite da soma da função f com a função g, eu posso escrever limite da função f mais o limite da função g. No final vai ficar L mais M, que é o limite de cada uma. Para a subtração, limite da função f menos g, eu posso escrever como sendo o limite da função f menos limite da função g, que no final ficará L menos M. Terceira propriedade, fala do limite da multiplicação. Limite da multiplicação da função f com a função g vai ser a multiplicação dos limites. Limite da função f vezes o limite da função g, que no final fica L vezes M. Limite da divisão, ou do quociente, é o quociente dos limites. Então, o limite da f dividido por g é o limite da f dividido pelo limite da g, que vai ficar L sobre M no final. É claro que aqui a gente tem que impor duas condições. Essa função g, ela não pode ser nula, porque senão ficaria divisão por zero, e divisão por zero é indeterminação. O M também, lá no fim das contas, ele também não pode ser zero, porque novamente teríamos divisão por zero, que é uma indeterminação. A quinta propriedade fala do limite da potência. O limite da potência é a potência do limite, ou seja, o limite da enésima potência da função f é exatamente a enésima potência do limite da f, que ficará L elevado a n, onde o n é um expoente natural não nulo. E a última propriedade operatória fala do limite da raiz, que é a raiz do limite. Ou seja, limite da raiz enésima da função f é a raiz enésima do limite da função f, que no final das contas ficará a raiz enésima de L. Aí nós temos condições também. O L, que é um número real, ele pode ser positivo, negativo. Se ele for positivo, então o índice da raiz pode ser qualquer natural não nulo. Agora, se o L for negativo, ali dentro da raiz, nos obriga então que o índice n da raiz obrigatoriamente tem que ser um natural ímpar, para não termos problema com a inexistência de uma raiz de número negativo. Tudo bem? Eu enunciei essas propriedades logo depois do cálculo de limites para a gente fazer uma tarefa. Eu quero que você busque exemplos, um exemplo para cada uma dessas propriedades, da 2 até a 6. Faltou um i aqui, para os 6 romanos, perdoe. Então, eu quero que você exemplifique cada uma das propriedades operatórias dos limites a partir da propriedade 2.
É fácil encontrar, pode encontrar na internet, pode encontrar em algum livro ou nas nossas anotações de aula, tudo bem? E qualquer dúvida, só questionar lá no fórum de discussões. A partir de agora, nós vamos estudar um novo tipo de limite, que são os limites laterais. O que são os limites laterais? Primeiro vamos pegar um gancho dos limites que nós estudamos no passado. Lá nós fazíamos aproximação de cada lado de um valor P, ou seja, a direita e a esquerda dele. Aí nós calculávamos as imagens de todas essas aproximações e verificávamos o que acontecia com essas imagens lá no eixo Y. É claro que, se as aproximações, tanto da direita e da esquerda lá do eixo X, as imagens delas convergiam para o mesmo número, era o limite da função. O que nós vamos fazer aqui agora é calcular o limite com aproximações separadas. Eu vou calcular o limite aproximando pela direita e vou calcular o limite aproximando pela esquerda. E só depois eu vou concluir se existe o limite da função ou não. Ok? Ou seja, nós estamos fazendo algo diferente do que nós fizemos. Lá a gente aproximava ao mesmo tempo, a direita e a esquerda, e verificávamos as imagens. Agora nós só vamos ora aproximar pela direita e ora aproximar pela esquerda. Tudo bem? Então vamos estudar agora o que acontece com as imagens de uma função quando a gente atribui valor para x à direita e à esquerda de um valor p do seu domínio. Ok? Para isso vem a primeira definição de limites laterais, que é o de limite lateral à esquerda. Para isso eu vou considerar uma função e um ponto p do domínio dela. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir valor de x à esquerda desse valor p. E vou verificar se isso converge para um limite L. Observe a ilustração. Eu tenho a função em azul, aqui no plano cartesiano, e tenho p, um ponto do domínio dela. Aí eu atribuí um valor x à esquerda desse valor p. E calculei a imagem dele. Está aqui, ó, pela linha pontilhada. Deu f de x. Agora, eu vou atribuir valor de x indo na direção do p, acompanhando essa setinha vermelha no eixo x. Então, por exemplo, se o x for esse aqui, quando eu jogo lá no gráfico no eixo y, eu percebo que a imagem agora ela está próxima desse número L. Observe que se eu pegar um valor x mais próximo do p ainda à esquerda dele, se eu jogar lá no gráfico e jogar no eixo y, ele está mais próximo do valor L, acompanhando a setinha vermelha aqui no eixo Y. Certo? Então, cada vez mais que eu aproximo o valor de x à esquerda do P, a imagem da função se aproxima do L. Só que aí nós vamos ter uma simbologia nova. Como nós não estamos calculando a aproximação de cada lado ao mesmo tempo, só de um lado de cada vez, eu vou escrever assim: o limite da função para x tendendo a P pela esquerda é o L. O pela esquerda vai ser simbolizado com esse sinalzinho de menos em cima do valor P que nós estamos aproximando. Observe que esse sinal de menos não é o sinal do número P. Ele é apenas uma representação para que eu estou aproximando valores de x à esquerda desse valor P. Então, viu P e esse sinalzinho de menos significa aproximação do P pela esquerda. Ok? Da mesma forma, nós teremos a definição de limite lateral à direita. Vamos lá. Limite lateral à direita, seja f uma função e p um ponto do seu domínio. Dizemos que o número real L é limite lateral à direita de f quando a gente atribui valor de x tendendo a p pela direita. Olha o gráfico da função f em azul e p um ponto lá do seu domínio. Aí eu atribuí um valor x à direita do valor p. Calculei a imagem dele, está aqui, f de x. E agora eu vou raciocinar. Agora vamos pegar valores de x na direção do p pela direita. Se o valor de x estivesse aqui, quando eu calcular a imagem dele, eu percebo que o f de x está indo na direção do L. Se eu me aproximar mais ainda do P pela direita, quando eu calculo a imagem, percebo que mais próximo do L eu fico também. Ou seja,
cada vez mais que eu aproximo o x para o p pela direita, as minhas imagens tendem para o valor L. Ou seja, em símbolos agora, o limite da função para x tendendo a p pela direita, com esse sinalzinho mais aqui, é o número L. Perceba que esse mais também não é o sinal do número p. É uma representação para dizer que eu estou atribuindo valores à direita dele, cada vez mais próximo dele. Então não confunda aquele sinalzinho de menos do slide anterior e esse sinalzinho de mais aqui em cima do p como sendo sinais do número p. São representações para p à esquerda e p à direita. Vamos agora então exemplos de como calcular limites laterais. Friso aqui que todas as propriedades e todas as fatorações, produtos notáveis, podem ser usados nos limites laterais. Só que ele tem uma técnica que eu vou ensinar para facilitar o cálculo, ok? Então vamos calcular os limites laterais para essa função. Função f de x, que tem duas expressões. 1 menos x quando x é menor ou igual a 1, e é x menos 2 quando x é maior que 1. Eu vou fazer o tratamento algébrico, o cálculo algébrico dos limites, e depois eu vou mostrar isso geometricamente. Então, calcule o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda, quando x tende a 1 pela direita e quando x tende a 1. O último limite, esse terceiro, ele é respondido a partir do limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita. Como nós já estudamos lá anteriormente nos limites, se as aproximações lá das imagens convergirem para o mesmo número, aquele número é o limite da função. Se convergirem para valores diferentes, o limite da função não existe. Ou seja, o limite da função para x tendendo a 1, que é o terceiro limite, ele vai existir se os dois laterais existirem e forem iguais. E o número dos limites laterais vai ser o limite da função. Se caso o limite lateral à esquerda do 1 e à direita do 1 forem diferentes, então o limite para x tendendo a 1 não vai existir. Ok? Vamos ao primeiro limite então. Limite da função quando x tende a 1 pela esquerda. Como a função tem duas expressões, eu tenho que saber qual delas eu vou usar para x tendendo a 1 pela esquerda. Tenha a atenção que 1 pela esquerda significa menor que 1. Ou seja, 0,9, 0,8, etc. Agora, qual das expressões funciona para x menor que 1? É fácil de você observar que é a primeira expressão da função, a 1 menos x. Então, no lugar de f de x, eu vou trocar pela expressão 1 menos x. E eu vou ter o limite de 1 menos x quando x tende a 1 pela esquerda. Agora, como você já sabe calcular limite, no lugar do x, eu vou substituir o número para o qual eu tenho que aproximar, que no caso é o 1 pela esquerda. Então, no lugar do x, eu coloquei o número para o qual eu tenho que aproximar. Agora, como eu faço esse cálculo? Quanto é 1 menos 1 pela esquerda? Então, eu vou fazer um rascunho na minha folha para calcular o 1 menos 1 pela esquerda. Como eu já disse, 1 pela esquerda são valores menores que 1, só que próximos do 1. Então eu vou atribuir um valor aqui para fazer a minha conta no rascunho. Qual o número que eu posso pegar menor que 1 que seja próximo dele? Eu vou pegar o 0,9. Então, eu vou fazer a conta 1 menos 0,9, que é 0,1. 0,1 é próximo de qual número? Do zero. Mas é próximo do zero antes ou depois? À esquerda ou à direita? Maior que zero ou menor que zero? É fácil observar que 0,1 é maior que zero. Ou seja, o 0,1 é uma aproximação de zero pela direita. Certo? Mas como isso está lá na imagem, nós vamos escrever simplesmente zero. Está calculado o limite então. Olha lá, limite de 1 menos 1 pela esquerda, quando x tende a 1 pela esquerda, o resultado dentro do parênteses é zero. Zero é uma constante e limite da constante é a própria constante, concluindo então o limite lateral à esquerda do 1. Agora nós vamos calcular o limite lateral à direita do 1. É claro que à direita do 1, perceba que a expressão que funciona
é a x menos 2 da função. Então agora lá no lugar da f, eu vou substituir por x menos 2. Então, limite da função f para x tendendo a 1 pela direita é o mesmo que limite de x menos 2 quando x tende a 1 pela direita. Substituindo o valor do x, eu vou fazer um rascunho agora para calcular o que dá dentro do parênteses. 1 pela direita menos 2. 1 pela direita é a aproximação maior que 1. Então eu vou escolher 1,1. 1,1 menos 2 é menos 0,9. Menos 0,9 está próximo do menos 1. Mas está próximo do menos 1 pela direita ou pela esquerda? É fácil de você observar pela direita. Ah, não conseguiu observar? Então você vai montar a reta real e colocar os números reais. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vai lá no menos 1 e olha quem está à direita e à esquerda dele. Você vai perceber que o 0,9 vai estar à direita do menos 1. Tudo bem? Bom, como isso está lá na imagem, eu vou escrever simplesmente menos 1. Tá certo? E está calculado o limite lateral à direita do 1. Então, limite de 1 pela direita menos 2 é o mesmo que limite que menos 1. Menos 1 é uma constante, limite de constante é a própria constante. Observe que o limite lateral da função quando x tende a 1 pela esquerda não deu o mesmo valor do limite da função quando x tende a 1 pela direita. Ficaram diferentes. Ou seja, se quando eu aproximei a direita deu um valor lá na imagem, a esquerda deu outro valor lá na imagem, o limite da função tem que ser único. Então, o limite da função quando x se aproxima do 1 não existe. Mas existem os laterais. Um deu um valor e o outro deu outro valor, sem nenhum problema. Mas exatamente no ponto, quando eu aproximo ao mesmo tempo, não existe. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo para a gente fixar bem os limites laterais. Mas antes, olha o gráfico da função desse exemplo que nós acabamos de fazer. Ele tem dois comportamentos. Olha, ele é 1 menos x para x menor que 1, aqui em verde, e ele é x menos 2 para x maior que 1 em vermelho. O que nós fizemos foi o seguinte, essa setinha em azul aqui no eixo x é a aproximação de 1 pela direita. Quando você vai atribuindo valores aqui, joga no gráfico e joga no eixo y, você percebe que isso fica próximo do menos 1, que é o resultado que nós chegamos no último limite. Agora, quando eu aproximo pela esquerda, a setinha em rosa aqui no eixo x, quando eu jogo no gráfico e jogo no eixo y, cada vez que eu me aproximo do 1 aqui no eixo x, lá no eixo y ele se aproxima do 0. Então, a aproximação de 1 pela direita, o limite foi para menos 1. A aproximação de 1 pela esquerda, o limite foi para 0. Ou seja, o limite da função não existe. É natural. Quando essas funções são dadas em dois comportamentos e elas têm um salto no gráfico, o limite no ponto não existe, mas lateralmente existe e são valores diferentes. Segundo exemplo, considere essa função g, x² menos 3x para x menor que 3, 3 menos x para x maior que 3 e 5 quando x é igual a 3. Vamos calcular então os limites. À esquerda do 3, à direita do 3 e exatamente no 3. Como você já sabe, esse último limite é com base no limite à esquerda do 3 e à direita do 3. Para ele existir, os laterais têm que ser iguais. Vamos lá. Limite da função g quando x tende a 3 pela esquerda. 3 pela esquerda é uma aproximação menor que 3. Qual das três expressões funciona para x menor que 3? Está fácil de observar que é a primeira expressão da função. É o que eu vou substituir lá no lugar da g. Como eu disse para vocês, qualquer fatoração pode ser usada aqui. Nessa expressão eu posso colocar o x em evidência, ficando limite de x vezes x menos 3 quando x tende a 3 pela esquerda. Substituindo o valor, eu chego nessa expressão. Agora eu vou fazer um rascunho para calcular o valor dele. 3 pela esquerda, aproximação menor que 3. Então eu vou pegar o 2,9. Substituir. Lá dentro do parênteses, 2,9 menos 3, menos 0,1. Multiplicado por 2,9,
menos 0,29. O menos 0,29 está próximo do zero. Mas está próximo do zero menor que ele, né? Então é zero pela esquerda. Que lá na imagem a gente simplesmente vai colocar zero. O que conclui o limite da função g quando x tende a 3 pela esquerda, que é zero. Ok? Agora nós vamos calcular o limite da função g quando x tende a 3 pela direita. 3 pela direita é valores de aproximação maior que 3, que é exatamente para a segunda expressão da função, que é 3 menos x. É ela que eu vou usar agora. Então, limite da função g quando x tende a 3 pela direita é o limite de 3 menos x quando x tende a 3 pela direita. Substituindo, é limite de 3 menos 3 pela direita. No rascunho, eu vou pegar um número que vou substituir no lugar de 3 pela direita. 3 pela direita são valores maiores que 3, próximos do 3. Eu vou pegar o 3,1. Então 3 menos 3,1 é menos 0,1. Menos 0,1 é a aproximação de zero pela esquerda, que é o mesmo que zero lá na imagem, o que conclui o limite da função g quando x tende a 3 pela direita. Observe que nesse caso, os limites laterais foram iguais. O à esquerda do 3 e o à direita do 3 foram para zero. Então, nós concluímos que o limite da função g quando x tende a 3 também é zero. Vamos ver agora o gráfico dessa função para a gente entender o limite lateral. Tá? O objetivo nosso aqui não é fazer gráfico. Eu só estou exemplificando o gráfico para você observar geometricamente o que acontece com os cálculos que nós fizemos. Tá ok? Mas nossa função não é ver o gráfico da função. É só o tratamento algébrico. O gráfico da função é esse. Em verde nós temos o x² menos 3x. Ele funciona para x menor que 3. Em vermelho nós temos o 3 menos x, que funciona para x maior que 3. E o 5, que é apenas um ponto, que é para quando x é igual a 3. Vamos fazer as aproximações laterais. Olha a setinha em azul. Isso aqui, ó, eu estou aproximando valores no eixo x à direita do 3. Quando você joga no gráfico em vermelho e joga no eixo y todas essas aproximações, os valores acompanham a setinha, eles se aproximam do zero. Agora, a setinha em rosa são as aproximações à esquerda do 3. Então, cada vez que eu aproximo do 3 pela esquerda, ao jogar no gráfico verde e jogar no y, também se aproxima do zero. Ok? Pronto para os limites laterais para essa função. Vamos a um terceiro exemplo, para a gente fixar esse conteúdo. Considere a função h dada por essas duas expressões, que funciona para x menor que 1 e outra para x menor que menos 1. Então eu vou calcular os laterais, a esquerda do menos 1, a direita do menos 1 e exatamente no menos 1. É claro que o último limite depende dos laterais à esquerda e à direita. Eles têm que ser um número real e iguais para o limite da função existir no ponto. Se forem diferentes, o limite da função no ponto não vai existir. Vamos ao limite da função h para x tendendo a menos 1 pela esquerda. Menos 1 pela esquerda é menor que menos 1. Então nós vamos usar a primeira expressão. Substituindo o valor, eu vou ficar com isso. Então agora eu vou fazer rascunho. Desenhe a reta e veja que a aproximação de menos 1 pela esquerda pode ser o número menos 1,1. Tudo bem? Menos 1,1 ao quadrado é 1,21, que somado com 1 lá no denominador dá 2,21. E fazendo a divisão de 2 por 2,21 é 0,9, que é uma aproximação do 1 pela esquerda, que lá na imagem é o mesmo que 1. O que conclui o limite lateral da função para x tendendo a 1 pela esquerda. É claro que o limite agora lateral para x tendendo a 1 pela direita eu vou usar a segunda expressão, x mais 1 sobre x mais 3. Vamos ver se vai dar 1 também? Vamos lá. Substituindo a expressão, eu tenho limite. Agora, substituindo o valor para o qual eu estou aproximando, eu tenho que fazer rascunho. Observe lá na reta real que menos 1 pela direita, um cara para substituir ele, é o menos 0,9. Está substituído ali no lugar onde está escrito menos 1 pela direita, tanto no numerador quanto no denominador.
Menos 0,9 mais 1 é 0,1. Menos 0,9 mais 3 é 2,1. E quando eu faço essa divisão, isso dá 0,04, que é a aproximação de zero pela direita, porque é valor maior que zero. Mas lá na imagem a gente vai colocar somente zero. O que conclui o limite da função h quando x tende a menos 1 pela direita. Não deu o mesmo valor do limite da função h quando x tende a 1 pela esquerda. Os dois ficaram diferentes. Então, nós concluímos que o limite da função h exatamente no ponto não existe. Mas existem os laterais, ok? Vamos ver o gráfico para entender um pouquinho como foi os limites laterais para esse exemplo. O gráfico dessa função tem duas partes, é esse aí. O verde é o 2 sobre x² mais 1, que funciona para x menor que menos 1, menor ou igual a menos 1. E x mais 1 sobre x mais 3, o gráfico em azul, que funciona para x maior que 1. As setinhas vão nos dizer os limites laterais. Olha em rosa. Aqui eu estou aproximando a esquerda do menos 1. E observe que ele se aproxima, aqui ó, lá no 1 pela imagem. A esquerda do menos 1 também. Quando eu aproximo a direita do menos 1, ele se aproxima do zero pela direita aqui, ó, lá na imagem. Pronto. Tudo bem? Bom, agora nós vamos usar os limites laterais para calcular outro tipo de limite, os limites infinitos. Nós vamos nos deparar agora com algumas divisões que nós precisamos ter um raciocínio bem lógico para entender o próximo limite, certo? Que são os limites infinitos. Os cálculos que nós usamos aqui nos limites laterais vão nos acompanhar para os limites infinitos. Os rascunhos, aquele que nós fizemos com a cor verde, eu vou deixar para você verificar. Aqui nós vamos fazer cálculos diretos agora com os laterais, certo? Então vamos ao seguinte, limites infinitos. Vamos aproveitar os limites laterais para investigar o que acontece quando a gente chega em divisões desse tipo. 1 sobre 0 pela direita e 1 sobre 0 pela esquerda. Eu sei que divisão por zero não existe. Mas e divisão por zero pela direita e pela esquerda? Porque zero pela direita é a aproximação do zero. Eu não estou exatamente no zero. Eu estou próximo dele, de um lado ou do outro. Então isso vai ter resposta. Tudo bem? Para isso, nós vamos pegar uma função que vai nos auxiliar a ter esses raciocínios, que é a função 1 sobre x. Tudo bem? Bom, eu já sei que a 1 sobre x não funciona para x igual a zero. Então, eu vou atribuir valor próximo do zero pela direita e próximo do zero pela esquerda. E verificar se isso tem resultado. E vai ter. Primeiramente, eu vou atribuir valor à direita do zero. Certo? Vou pegar 1 sobre x e vou atribuindo valor numérico para x cada vez mais próximo do zero. E vou verificar se o 1 sobre esses números que eu estou atribuindo vão ter resposta. Olha lá. Primeiro x que eu vou pegar é 1, tá à direita do zero. Está um pouco distante, mas é à direita. Quando eu substituo lá na expressão da função, é 1 sobre 1 que é 1. Agora eu vou aproximar mais do zero, 0,5, o x. Quando eu substituo lá, 1 sobre 0,5 dá 2. Vou aproximar mais, 0,1. 1 sobre 0,1 é 10. Vou aproximar mais o x, 0,01. Vai dar 100 a resposta. 0,001 vai dar 1000. 0,0001 vai dar 10.000. 0,00001 vai dar 100.000. Observe, os valores de x estão cada vez mais próximos do zero. E eu posso continuar esse raciocínio com números cada vez mais próximos do zero. Quando eu peguei esses números e substituí na expressão 1 sobre x, olha as respostas que deu. 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 100 milhões. Ou seja, isso está crescendo, está aumentando cada vez mais, está ficando cada vez maior. E isso, se eu continuar, vai dando os números cada vez maiores, indo para onde? O infinito. Então eu vou fazer a seguinte conclusão. Cada vez que aqui no denominador for um número bem mais próximo de zero, o 1 sobre esse número bem mais próximo de zero vai ser um número muito grande, ok? E cada vez que eu for me aproximando mais do zero, essas respostas vão indo para o infinito. Positivo. É claro que
Isso é uma simbologia, o infinito não é um número, é apenas uma representação que, cada vez que eu me aproximo zero pela direita, aquela divisão vai indo cada vez mais para o infinito. Eu vou obtendo respostas cada vez maiores. Vamos fazer o mesmo raciocínio, aproximando x agora de 1 pela esquerda. Aí vão ser valores negativos. Olha lá, para x igual a menos 1, olha as respostas. Para x igual a menos 0,5 é o menos 2. Para x igual a menos 0,1, menos 10. Menos 100. Menos 1000. Menos 10.000. Menos 100.000. Observe que o x está ficando cada vez mais próximo do zero, só que do outro lado, à esquerda. E as respostas estão cada vez menores. Olha lá, menos 1 é a maior de todas, menos 2, menos 10, menos 100, menos 1000. Isso cada vez mais está diminuindo. Se eu continuar aproximando o x cada vez do zero pela esquerda, essas respostas vão ficando cada vez menores, indo para menos infinito. É o que eu concluo. Quando aqui é um número cada vez mais próximo do zero pela esquerda, essa divisão vai para menos infinito. Vão dando números cada vez menores. Ok? Então agora nós temos dois cálculos aí diferentes que usam os limites laterais. 1 sobre zero pela direita mais infinito. 1 sobre zero pela esquerda menos infinito. Como nós fizemos nos laterais, vou apresentar o gráfico da função 1 sobre x para você, que é esse aí em laranja, e vou fazer as aproximações de zero pela direita e zero pela esquerda. A setinha em azul, essa pequena, indica que eu estou pegando valores à direita do zero, cada vez mais próximo dele. Quando você pega valores à direita do zero e joga lá no gráfico e joga no eixo y, cada vez que você se aproxima do zero, a imagem fica cada vez maior. Isso vai para mais infinito. Quando eu aproximo à esquerda do zero, que é a setinha em rosa, quando eu jogo no gráfico e jogo no eixo y, isso fica cada vez menor, indo para onde? Menos infinito. Ok? Que serão os limites infinitos que nós vamos tratar a partir de agora. Tudo bem? Mas antes, alguns teoremas e definições que nós vamos precisar fixar. Olha, eu já sei que 1 sobre 0 pela direita é mais infinito, 1 sobre 0 pela esquerda é menos infinito. E quando eu tenho 1 sobre 0 pela direita elevado a n? Bom, 0 pela direita elevado a n, qualquer expoente vai continuar sendo 0 pela direita, isso vai dar mais infinito. Tudo bem? Agora, quando eu tenho 1 sobre 0 pela esquerda elevado a n, aí eu tenho que saber se o n é par ou ele é ímpar. Certo? Se ele for par, o que vai acontecer? Vai dar mais infinito, porque o 0 pela esquerda é uma aproximação do zero com números negativos. Quando você eleva ele a um expoente par, vai ficar uma aproximação do zero positiva. Aí vai ficar 1 sobre 0 pela direita, que é mais infinito. Agora, se o n for ímpar, eu vou fazer a potência daqueles números negativos e vai continuar negativo. Ou seja, vai ficar 1 sobre 0 pela esquerda, que vai dar menos infinito. Então, se o n for par, vai dar mais infinito. Se o n for ímpar, nesse caso, vai dar menos infinito. Tudo bem? É claro que eu não preciso decorar esse teorema, porque lá na prática você vai fazer os rascunhos e você vai perceber se vai dar mais ou menos infinito. Propriedades aqui, ó. Então, quando a gente lida com quando tem mais limites envolvidos numa expressão. Então, por exemplo, se eu tenho duas funções e os limites dão mais infinito. Então você vai somar mais infinito com mais infinito. Continua mais infinito. Menos infinito com menos infinito. Continua menos infinito. Qualquer número real somado com infinito. Mais infinito. Qualquer número real subtraído de infinito. Continua menos infinito. Ele não vai fazer diferença nenhuma. Agora, qualquer número real vezes mais infinito. Aí depende. Se o número real for positivo, vai ser mais infinito. A regra de sinal aqui permanece. Se o número real for negativo, vai dar menos infinito. A regra de sinal é válida. Agora, o número real vezes menos infinito. Vai ser menos infinito se o número real for positivo. Vai ser mais infinito se o número real for negativo. Vai ficar negativo vezes negativo, que dá mais infinito. Mais infinito vezes mais infinito, mais infinito. Mais infinito vezes menos infinito, ou menos infinito vezes mais infinito, regra de sinal permanece, menos infinito.
E menos infinito vezes menos infinito, mais infinito. Certo? Cuidado, o infinito não é um número real. Ele é apenas uma representação de algo que nós nunca iremos conseguir chegar, positivamente ou negativamente. Certo? Mas as propriedades de sinal permanecem, bem óbvio como você percebeu aqui. Tudo bem? Vamos lá. Um teorema para a gente fixar outra coisa aqui que vai acontecer quando a gente chegar nos limites infinitos. Seja C um número real não nulo. Se ao invés de 1 sobre mais infinito, eu tenho um outro número sobre mais infinito. Daí vai depender do valor do número, se ele é positivo ou negativo. Tudo bem? Para a gente entender isso, eu vou separar o C. Vou decompor ele. Eu sei que o C é o mesmo que C vezes 1. Certo? Eu fiz isso para você perceber que 1 sobre 0 pela direita é mais infinito. Aí mais infinito vezes C. Bom, ele vai ser mais infinito se o C for positivo. Ele vai ser menos infinito se o C for negativo. E quando eu tenho 0 pela esquerda? C sobre 0 pela esquerda. Vou decompor o C, que é C vezes 1. Fiz essa decomposição para você perceber que 1 sobre 0 pela esquerda é menos infinito. Menos infinito vezes C é menos infinito se o C for positivo. É mais infinito se o C for negativo, preservando a regra de sinal. Tudo bem? Bom, mais uma vez aqui vou frisar que o infinito não é um número, porque nós vamos justificar essa observação muito importante aqui. Tá bom? Existem indeterminações para o infinito. Uma delas, que é essa aí, ó, mais infinito menos infinito. Isso não é zero. Por quê? O infinito não é um número para se anular com ele mesmo. A gente não anula um infinito com o outro. Tudo bem? Então, mais infinito menos infinito, ou menos infinito mais infinito, é uma indeterminação. Não tem resposta. Zero vezes infinito. A gente não anula o infinito. Isso é uma indeterminação também. Infinito sobre infinito. A gente não divide um infinito pelo outro. Seja positivo ou negativo. É também indeterminação. 1 sobre mais infinito. Infinito não é um número, então eu não posso tratar ele como sendo um expoente. Infinito elevado a zero. Infinito não é um número, então eu não posso tratar ele como uma base de potência. Tudo bem? São as indeterminações aí que podem aparecer. Aí a gente usa fatoração, outros artifícios algébricos para calcular o limite. Vamos agora aos exemplos dos limites infinitos que vão aparecer aqui. Vamos lá. Limite dessa função, entre parênteses, quando x tende a zero pela esquerda. Para ficar mais simples, eu vou separar em 3 limites. Limite da soma é a soma dos limites. Então, o limite dessa função pode ser o limite de 1 sobre x², mais o limite de 3x, mais o limite de 1. O que eu vou fazer? No primeiro limite, no lugar do x, eu vou colocar 0 pela esquerda. No segundo limite, no lugar do x, eu vou colocar 0 pela esquerda. O terceiro limite já está calculado, né? Limite de constante é a própria constante. Então, nós teremos isso. Limite de 1 sobre 0 pela esquerda ao quadrado, limite de 3 vezes 0 pela esquerda, mais o limite de 1. Agora eu vou fazer o cálculo. 0 pela esquerda ao quadrado, você vai fazer esse rascunho. 3 vezes 0 pela esquerda, você também vai verificar. E vai perceber que vão dar esses valores aqui. Ó. Vai ser 0 pela direita, vai ser 0 pela esquerda, e o último limite já está calculado, tá? Certo? 0 pela esquerda ao quadrado é 0 pela direita. 3 vezes 0 pela esquerda é 0 pela esquerda. Tá bom? Façam os cálculos aí. Agora, 1 sobre 0 pela esquerda é mais infinito. Bom, limite de 0 pela esquerda, 0 é constante, limite da constante é a própria constante, é 0. E o último limite já estava calculado. Infinito mais 0, infinito. Infinito mais 1, infinito. Pronto. Está calculado o limite daquela função. É mais infinito. Segundo exemplo. Limite dessa função aí. Limite da soma é a soma dos limites. Agora, no lugar do x, eu vou substituir menos 1 pela esquerda. Pronto. Você vai fazer o cálculo. Menos 1 pela esquerda mais 1. No outro limite, 5 vezes menos 1 pela esquerda. E nós vamos ter esse resultado aqui. Ó. Menos 1 pela esquerda somado com 1 vai dar 0 pela esquerda. 5 vezes menos 1 pela esquerda vai ser menos 5 pela esquerda. Olha aí, ó. 0 pela esquerda ao cubo continua 0 pela esquerda. Certo? E o outro limite vai ser menos 5.
1 sobre 0 pela esquerda é menos infinito. Limite de menos 5 é menos 5. Fazendo aquela regrinha de sinal, eu chego em menos infinito menos 5. Menos infinito menos 5 continua sendo menos infinito, o que conclui o limite da função. Terceiro, limite dessa função aí quando x tende a 2 pela esquerda. Eu vou fatorar. Olha que no numerador eu tenho diferença de quadrados. No numerador eu posso colocar o x em evidência. No denominador eu tenho a diferença de quadrados. Agora em todos os x eu vou substituir 2 pela esquerda. E vou fazer os cálculos. Faça o rascunho aí. Resolva o que está dentro de todos os parênteses. Perceba que 2 pela esquerda mais 3 vai ser 5 pela esquerda. 2 pela esquerda mais 2 vai ser 3 pela esquerda. E 2 pela esquerda menos 2 vai ser 0 pela esquerda. Faça de novo o rascunho para verificar todas essas multiplicações. Verifique que dá 9 pela direita sobre 0 pela esquerda. Bom, um número positivo dividido por 0 pela esquerda é menos infinito, o que conclui o limite dessa função. Tudo bem? Nosso último exemplo, limite dessa função quando x tende a 2 pela direita. Vou fatorar também. No numerador eu tenho a diferença de quadrados. No denominador eu tenho quadrado perfeito. Observe que eu posso simplificar x menos 2 do numerador com 1x menos 2 do denominador, ficando apenas esse limite. Substituindo 2 pela direita e fazendo o rascunho, você vai perceber que no numerador é 4 pela direita, enquanto no denominador é 0 pela direita. Um número positivo dividido por 0 pela direita é mais infinito, concluindo então o limite daquela função. Observe então que os limites infinitos podem nos dar respostas que não são números reais. São representações de algo que nós nunca iremos conseguir chegar, menos infinito ou mais infinito. Ok? No mais, veja e reveja a videoaula quantas vezes quiser, pois o conteúdo agora é um pouquinho avançado. Anote todas as coisas importantes da videoaula. Questione sempre lá no fórum de discussões e no atendimento virtual. Estarei sempre à disposição. Bons estudos e até a próxima videoaula.